Espíritos familiares podem estar agindo na sua vida sem você perceber. Descubra agora o que Carlos Cardoso revelou e como se proteger desses ataques silenciosos que destroem famílias. Alerta espiritual, eles estão dentro da sua casa. Graça e paz, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de edificação e alerta espiritual. A palavra de hoje está em Efésios 6,12, que nos diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente sério e muitas vezes ignorado: os espíritos familiares. Eles estão atacando silenciosamente, entrando em lares, influenciando decisões e destruindo vidas sem que as pessoas percebam. E o nosso irmão Carlos Cardoso trouxe uma revelação impactante que você precisa conhecer. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais vidas. E nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler seu comentário e saber o que Deus tem falado com você através dessa mensagem. A sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes e de qualidade para você e sua família. Agora, prepare o seu coração, porque o que vamos revelar aqui pode transformar sua visão espiritual completamente. A Bíblia diz em Isaías, eu não vou lembrar o versículo agora, que fala a respeito de espíritos familiares, né? Espíritos familiares que saiu de geração e foi para uma outra geração. E isso vai se passando, e se nunca houve arrependimento, renúncia, nunca houve confissão dos pecados praticados, é aquela velha história: todo abusador já foi abusado. Ô pastor, mas nessa questão geracional aí, a pessoa que tem esse entendimento que o pai foi alcoólatra, que o avô foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra e agora ele luta contra o alcoolismo também, ele deve confessar os pecados dos pais também? Entra no contexto, Daniel 9,16, né? Daniel falou: nós estamos aqui por causa dos nossos pecados e pecados dos nossos pais. Mateus 23, Deus abençoe. Celso Godoy está aí ao vivo, glória a Deus. Pastor Celso. Deus abençoe, pastor Celso. Deus abençoe, pastor Celso é uma bênção. Tem que trazer ele aqui. Ele já está convidado já, mas ele não vem não, ele tem medo. Brincadeira. Era bom trazer o Celso para a questão de hebraico e grego. Ele é bom, né? Tá convidado, pastor Celso. Convidado, vamos ver uma data. Aí olha só a ideia da questão. Mateus 23, Jesus foi muito claro, né, sobre os fariseus que adornavam os túmulos dos profetas. E Jesus foi muito claro quando ele diz: vocês por vós mesmos estão dizendo com a vossa boca que são filhos dos que matam os profetas. E aí Jesus falou: enchei vós a medida dos vossos pais. É como se a medida do pecado daquela geração foi cheia. Daí Jesus está trazendo a memória do pecado dos antepassados e do pecado daquela geração que estava cometendo e que iria cometer. Que Jesus falou que eles iriam matar, os que eles iriam enviar apedrejados, açoitados e crucificados. Jesus está falando da morte dos apóstolos já. Então Jesus está falando de uma punição. Aí o Celso está dizendo que vem. Jesus está falando de uma punição para o pecado daquela geração, que foi o clímax ali, a medida do pecado transbordou dos antepassados, que são pecados que foram sendo cometidos e nunca houve arrependimento e confissão deles.
Então, muitas das vezes, o eu visita a maldade dos pais nos filhos. Certo. Precisa ser meditado. É Êxodo 24. Eu visito a maldade. Aí eu aceitei Jesus, certo? Eu aceitei Jesus. Meus pecados foram perdoados. Estão perdoados. Meu nome está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar agora, você vai subir. Se morrer, tu é salvo. Tu é salvo. Agora, a vida abundante, tem muita gente que não viveu ainda no Evangelho. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, essas maldições não são quebradas, pastor? Não são destronadas? Gálatas 3,13, a Bíblia diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Daí no verso 14 diz, para que a bênção de Abraão, olha só, a bênção de Abraão chegasse a nós os gentios. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o pecado foi perdoado, eu fui liberto, certo? Certo. Só que a influência geracional, ela continua se ela não for quebrada pelo arrependimento e pela confissão. Então há essa necessidade de se arrepender pelos pecados do passado. De eu fazer é simples, eu fazer um histórico, né? Isso quebra a teologia, né? Dos pecados cometidos que nunca foram. Os assembleanos mais tradicionais já estão tá destruindo. E eu entender, e eu vou dizer assim, Fábio, é algo particular meu, que eu vivi essa experiência, né? Eu fiz o Silk com a pastora Tânia Tereza, que é uma juíza, é uma senhora, ela tem mais de 80 anos, né? Eu recomendo que todos façam. A nossa teologia ela é totalmente aniquilada, ela é uma juíza. E assim, eu descobri algo, veja bem, eu fui viciado em droga, não era um viciado de usar droga, existe aquele viciado que usa droga, vai para casa, dorme, não, era viciado de usar muita droga. E eu descobri, veja bem, crente já tá. Eu fui descobrir depois da minha conversão, agora, foi em 2022, sentado na sala da minha mãe olha para mim e diz, eu tomei como é que fala? Garrafada para abortar esse daí. Na frente da família, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Falou que tomou garrafada para te abortar. Para me abortar. E eu... E tu não sabia até então? Nem imaginava que tinha sido... E aí você vê, aquele espírito de morte ganhou uma legalidade contra a minha vida que me cercou. E a rejeição da minha mãe, porque ela me rejeitou no ventre, certo? Porque ela quis me tirar. Sim. Ela me acompanhou depois do cristianismo. Eu estou dizendo algo que eu vivi, eu não estou dizendo algo que outro viveu. Então, muita coisa muda na nossa mente quando a gente começa a entender as legalidades que foram dadas para nós sermos atacados. Você está entendendo? Então, assim, e isso nunca tirou a minha convicção de salvo, tá? Eu sou salvo, sou perdoado e tal. Só que existia influências que me alcançaram e estava querendo alcançar a minha geração. Então, como é que eu entendi isso? Né? Eu pedi perdão a Deus dentro do seminário lá da Tânia Tereza, do Silk. A gente faz uma... É muito forte, né? É uma imersão mesmo. Você vai para uma sala com o pastor, eles te dão uma folha, sei lá, está lotada de pecado, de imoralidade, tudo. Você preenche a folha e você vai confessar teu pecado e após eles rasgam aquela folha e tal. E aí vem a questão geracional, né? Você faz tipo uma árvore genealógica, é isso que fala? Isso. E aí você faz todo um cenário ali e você entende que tudo que o diabo pode ter na mão para te atacar, ele perde toda a legalidade. E houve uma mudança... Porque é exposto ali. Sim, você te traz à luz tudo aquilo que estava oculto na mão dele. Essa, você está entendendo? É a história que conta sobre Martinho Lutero, né? Que o diabo, no final da sua vida, apareceu com uma lista de todos os pecados de Martinho Lutero. E Martinho Lutero não se defendeu de nenhum. Ele só apenas disse, tá bom, você tem razão, eu cometi todos esses pecados,
Mas coloca aí no final, o sangue de Jesus me purifica de todos eles. Sim, e aí a gente tem a questão, é aquilo que a gente sempre fala, você vai no médico com sintoma de câncer, qual é a primeira fala do médico? O médico vai perguntar, tem alguém da tua família que já teve câncer? Porque a medicina entendeu que é genético. Então, se foi hipertenso, teu avô, teu pai, você está entendendo? Diabetes já está geracional, o câncer geracional. E por que é difícil as pessoas entenderem que o espiritual pode ser também? É verdade. Boa. Não é? É. E tem muita gente, na verdade, que combate essa questão de maldição hereditária, né? Que não existe mais. E, infelizmente, existem muitas igrejas que estão com pessoas oprimidas, deprimidas por pecadinhos de estimação, por ciclos viciosos. Aí vem os escândalos porque as pessoas não conseguem se sustentar, se dominar por muito tempo. Tem tudo isso porque não está sendo tratado na raiz, né, pastor? E precisa ser tratado na raiz. Porque, né? E aí entra nessas questões de pecados, né? Por que o pecado ele tem força na natureza? O pecado ele só tem força na natureza enquanto ele está encoberto. Então você pode cometer... Vamos lá, eu tenho tratado muita gente vício de jogo. Ou pornografia, ou prostituição. Aí você vê, por que a pessoa ela vai, confessa e volta, ela vai e confessa para Deus, e ela sempre está ali no mesmo pecado. Ela não muda, aquele ciclo vicioso da vida dela, que ela sempre cai no mesmo pecado. Porque esse pecado nunca foi tratado e nunca foi confessado. Nunca foi confessado. Então... o pecado ele só perde a natureza na força humana através do arrependimento, porque não adianta você só confessar sem se arrepender. Eu já tratei pessoas e não consegui orar pela pessoa, de perguntar para você se arrepende do que você cometeu, e a pessoa diz, eu não me arrependo. E eu falar, eu não vou orar por você, porque não há espaço para cura. A cura só vem quando aquilo me leva a um quebrantamento e a um arrependimento. Uma tristeza profunda. Então imagine, mesmo. de eu tratar uma pessoa que cometeu pecados, ela falando do que cometeu, e eu perguntar, você se arrepende? E a pessoa diz, eu não me arrependo. Eu não tenho como orar. Na verdade, existem pessoas que contam o pecado que cometeu com prazer, né? Ele sente prazer pela lembrança ao contar o pecado. Então não há arrependimento. Não há espaço de arrependimento. Você está entendendo? Então, veja bem, a cura ela vem quando há um arrependimento. O arrependimento e a confissão. E aí, só que a nossa visão aí vem a quebra aí, agora não vamos ser crucificados. O nosso grande problema é que a gente acha que tem que confessar para o sacerdote, e isso é católico. O confessionário, né? A Bíblia diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Então, se alguém espiritual, que não esteja cometendo, né, pecado, mas esteja uma vida íntegra, impossível ninguém estar sem pecar, mas uma vida íntegra, de luz, que tem uma família edificada, e você encontra nessa pessoa um ponto de contato com Deus, confesse seus pecados. A Bíblia, a questão sacerdotal que é o grande problema. Porque qual é o grande problema que eu encontro em atendimento? Mas eu olho para a família do meu pastor, está pior do que a minha. A família do meu pastor está pior que a minha. Você está entendendo? Isso é difícil. Se eu falar alguma coisa, a mulher do meu pastor vai falar para a igreja toda. O sacerdote não tem exemplo. Então a pessoa não vai falar. Né? Você vai falar da tua intimidade para quem não tem intimidade com Deus? Infelizmente, dependendo de quem seja a liderança, a pessoa às vezes vai confessar um pecado, principalmente o pecado sexual. E aí o líder, sem vigilância, acaba querendo saber detalhes de como foi, né? E aí, como foi? Foi aonde? Sentiu prazer? E tal. Qual a intenção disso, de saber detalhes do pecado sexual de uma pessoa, né? E aí, repete só esse final aí que você falou.
Qual a intenção de um líder querer saber detalhes de um pecado sexual de uma pessoa? De querer, simplesmente dizer, e outra, a pessoa que está falando, ela tem que estar quebrantada e arrependida que cometeu. Ele não tem que saber o que foi feito, qual posição, como é que foi, se sentiu prazer ou não. Você gostou? Porque é complicado, irmão. A ideia é a pessoa confessar com arrependimento e através desse arrependimento ela ser perdoada e se sentir perdoada e fazer sentido. Então, assim, e aí entra, Fábio, e aí as pessoas precisam alimentar coisas boas na mente. Eu preciso dizer, o que eu preciso? Por que eu preciso? Se algo te incomoda a ponto de tirar a tua paz, né, de você absorver todo o negativismo que está à tua volta. Quebrou um prato é porque eu cometi pecado. A minha vida financeira está amarrada porque eu cometi. Porque tem pessoas que alimentam, né? Parece que todo o caos está em torno daquilo que ela cometeu, de que ela fez e tal. E isso te condena, te acusa. Você precisa confessar. Eu tratei um caso esses dias atrás. Só um detalhe, pastor, não é só relacionado a pecado sexual, né? Isso é o que te incomoda, tá tirando a sua paz, tá te levando a um sentimento de culpa e você reconhece que precisa ser tratado, precisa ser confessado, não é? Que as pessoas acham realmente que a confissão para o líder espiritual ou para uma pessoa que tem afinidade, que vê Deus nessa pessoa de forma que ela possa ajudá-la, deve ser o pecado sexual, mas não é só o pecado sexual, né? A gente tem hoje, coisa que eu tenho que tratar, tá? Aborto. Semana agora, segunda-feira, eu tratei um caso de uma mulher que cometeu 3 abortos. 1 espontâneo e 2 consciente. Semana passada, até a gente deu uma pincelada lá no outro podcast, que foi o caso de uma africana de Moçambique. Família toda em magia, ela se converteu, se batizou e ela fez trabalho para os 2 maridos e um namorado dela agora. Depois de convertida. Depois de convertida, dentro da igreja, e o último trabalho, o demônio pediu para ela pegar o sêmen do namorado. E eu estou dizendo de alguém que conhece a Bíblia. Imagina. Eu tratei casos, que nem tem um rapaz que me segue, não estou vendo ele aqui, mas ele foi na macumbeira. Crente, tá? Vida toda amarrada, foi lá na macumba ver o que se os demônios tinham alguma coisa para orientar ele para a vida dele mudar. Meu Deus, pastor, que geração de crentes é isso que nós estamos vivendo? É isso que eu estou dizendo. Eu tenho um outro caso, só para você ter, caso que eu tratei, tá? Meu Jesus amado. De uma mulher que recebeu uma herança, ela fez um propósito com Deus, quando eu receber eu vou abençoar a obra, eu vou fazer isso. O que ela fez? Ela começou a ter um caso com o amigo do marido, fez o marido abrir uma empresa para o amante, comprou celular para o amante, comprou carro para o amante. Resumindo, se apaixonou, caiu na mão de uma cigana. Eu estou dizendo de crente, eu não estou dizendo... Serva de Deus? Serva de Deus. E quando ela entrou em contato comigo para confessar, estava com a água cortada, a luz cortada, com a vida acabada. E o marido nem imaginando de todo esse cenário. Então imagine assim... As pessoas acham que é só imoralidade. E aí eu tô tratando um monte de gente viciada em jogo. Que tá uma onda, essas bets desgramadas. Tá, né? vício em jogo. Pornografia é algo assim que... A pornografia é igual cocaína, né? A pessoa se libertar de pornografia, ele precisa de libertação. E já foi o tempo que o índice alarmante era só de homens, né? Viciados em pornografia. Homens e mulheres. Eu já fiz live sobre pornografia, que é assustador o índice de mulheres viciadas em pornografia. E aí, isso são os básicos, né? Mas tem coisa aqui que não é bom nem comentar, de tratar assim, de você passar mal. O senhor trata de pessoas assim... De passar mal, de ouvir coisas assim, que um ser humano ter coragem de... Mas aí você tem que pensar como é que Jesus iria tratar essa alma. Né? E aí você trata como Jesus trata, com amor e compaixão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Mas em tudo, para ser liberto de qualquer ciclo vicioso, seja o que for, é necessário a confissão acompanhada de arrependimento. Primeiro arrependimento e confissão. Então, sem arrependimento não há remissão de pecado.
Sem derramamento de sangue na remissão de pecado. Mas a porta, né? Convertei-vos e arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Arrependimento e conversão para o pecado ser cancelado. Meu Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te fazer um convite especial. Dá uma olhada nos comentários fixados aqui neste vídeo. Lá você vai encontrar o link direto para o nosso grupo de oração online. Um espaço preparado com carinho para acolher você e sua família nas campanhas de fé. E também para que você possa compartilhar seus testemunhos com outros irmãos e irmãs em Cristo. Esse grupo é uma oportunidade preciosa para fortalecer sua vida espiritual, cercado por pessoas que também buscam a presença poderosa de Deus através da oração. A palavra nos lembra, em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso significa que mesmo à distância, quando nos unimos em fé, o Senhor se faz presente. Cada oração feita em unidade tem um peso tremendo no mundo espiritual, e cada testemunho que ouvimos fortalece ainda mais a nossa caminhada com Deus. Por isso, não fique de fora, permaneça firme, continue buscando a face do Senhor e não deixe de orar. Que a graça e a paz de Jesus Cristo cubram sua casa e a vida da sua família, trazendo proteção, cura e bênçãos sem medidas. Nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.